Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais um vídeo aqui na nossa websérie Mulheres pelo Mundo e hoje eu vou ter uma convidada super especial e tenho o privilégio de ser minha cunhada, que é a Camila. Ela é doutoranda da USP, ela faz parte do projeto Parenting Science e é um privilégio de você estar aqui, Cá. Muito obrigada por você ter Não, eu que aceito o meu agradeço o convite. convite. E para a gente já começar nosso bate-papo, eu queria que você desse a sua visão para mim, tá? De toda a experiência que você tem, porque você já morou fora, você já trabalhou aqui no Brasil. Como é, na sua visão, é mãe de duas crianças que eu amo muito, que são os meus sobrinhos de coração. Como é para você no Brasil ser mulher e mãe? Olha, a gente pode falar de muitos contextos, né? Eu acho que a primeira coisa para falar é da perspectiva do meu privilégio, né? Então, para a gente abrir isso, eu sou uma mulher branca, de classe média, eu tenho uma rede de apoio, eu sou casada, então eu não sou mãe solo, né? Mas eu sou casada com o pai dos meus filhos, então eu divido aí o cuidado dos meus filhos com o meu marido, né? Então a gente tem essa distribuição na medida que o outro tem disponibilidade, mas é uma divisão igualitária. Então, eu acho que a gente tem que partir dessa perspectiva, porque a mulher no Brasil, mãe, que realmente sofre esse tipo de violência de gênero, não vou nem entrar aqui em violência de gênero realmente, né, na parte de assédio, mas essa violência do não reconhecimento, né, das desigualdades, é a mulher que ela é mãe solo, é a mãe negra, é a mulher periférica, então são mulheres que não têm rede de apoio, que elas têm que contar puramente, às vezes, com o sistema público de creches ou de saúde. Então, a gente tem que partir da perspectiva que eu venho de uma situação privilegiada. Então, todo tipo de dor ou relato que eu dei aqui é dessa minha perspectiva, né? Então, eu não posso falar da posição de outras mães, né? Então, eu acho que, e é uma brincadeira que eu sempre faço, né? Desde que eu sou mãe, a pessoa que eu mais admiro no mundo, a figura que eu mais admiro são as mães solo, né? Porque eu falo como é que elas fazem. Hoje que eu tenho todo apoio, eu moro perto dos meus pais, eu moro no prédio dos meus sogros, essa rede toda ela forma aí a rede de apoio que eu preciso. Muitas vezes eu ainda encontro muita dificuldade. Então eu não consigo imaginar como deve ser alguém que realmente mora numa cidade diferente da família, ou que não tem o apoio da família por outras questões, ou eventualmente não pode remunerar uma rede de apoio paga, né? Uhum. Então, eu acho que a gente pensar em ser mulher no Brasil, a gente tem que pensar numa. E eu sou muito otimista, né? Então a gente tem que pensar que a gente está numa transformação, a gente está numa onda de conquistas. Então a gente está ganhando mais espaço, a gente teve aí nos últimos 5, 10 anos o que se chama da Primavera das Mulheres. Então foi quando começou essa discussão sobre feminismo, quando o movimento feminista ele começou a atingir outros lugares para além da academia, para além da esfera dos movimentos sociais. Então foi quando as nossas pautas, que às vezes pareciam muito às vezes técnicas, que eu jogo técnica, porque são termos que a gente fala muito na academia e às vezes no dia a dia, às vezes no bar com os amigos eu menciono alguma coisa, já aconteceu de eu falar, olha, porque aquele cara ele era misógino e alguém não sabia, eu falava, poxa, a gente precisa explicar. Não é culpa dessa pessoa não saber, mas muitas vezes dos movimentos feministas de não traduzir isso e não trazer isso para o diálogo com a população. Porque são coisas que a gente fala muito corriqueiramente na literatura, né? Então a minha pesquisa é na linha de literatura feminista, né? Então eu analiso os impactos que a maternidade tem na carreira das mulheres cientistas. Então eu olho aí as políticas de inclusão, meu mestrado, meu doutorado é em ciência política e eu estou na área de políticas públicas. Então, eu olho Uhum. políticas públicas que incluem a maternidade na academia brasileira e na ciência como um todo. Então, nessa perspectiva de literatura feminista, a gente vê muita coisa, a gente é familiarizado com muita coisa das pautas do que o movimento feminista promove. E muitas vezes isso não chega na sociedade, não chega na ponta da mulher periférica que está lá sozinha cuidando dos filhos, que não recebe pensão do pai das crianças. Isso a gente vê em todas as camadas. Os pais que realmente não pagam pensão. E eles consideram que eles não querem dar luxo para a mulher. Esse é o maior conto da carochinha da história brasileira, é achar que a mulher faz filho para receber pensão. Sendo que a Exato. pensão é minimamente os custos da criança, que dirá trazer algum luxo para ela, né? Então a Uhum. gente tem que pensar em todas essas bolhas de vulnerabilidade que existem nos diferentes recortes, né? Entendi. Então, o meu caso, eu me enquadro na eu tenho dois filhos menores de 5 anos, né? Então, a nossa pesquisa ela mostra que são as mães mais impactadas são com filhos menores de 5 anos, que eles demandam maior cuidado e maior atenção da mulher, que daí você faz uma coisa ou outra, né? Então a gente Entendi.
considera aí um dos fenômenos que é o conflito da maternidade e trabalho, ou de casa e trabalho, ou ambiente doméstico e ambiente profissional, que você está sempre você está sempre faltando, né? Você está sempre insuficiente. Então, no trabalho, você é aquela profissional que tem filho. Então, ficou doente, você vai ter que sair mais cedo, Então, você está sempre faltando, né? Então, no trabalho, pode ser que a criança fique doente e vão te ligar, porque afinal, as escolas ligam para as mães, elas não ligam para os pais quando a criança está doente. Você tem que indicar se você quer uma situação diferente dessa. Na nossa família, a gente sempre indica. Então, o meu marido, ele também pode ser acionado. Os grupos de mães da escola, porque eles não são grupos da família, para incluir todo mundo. Então, eu sempre também incluo o meu marido, mas é uma coisa que é uma atitude minha individual. Deveria ser uma situação da conjuntura, de entender que existem duas pessoas responsáveis pelas crianças. E eu acho que isso é o principal conceito que a gente precisa pensar em relação ao que é ser mãe no Brasil, que se considera que é responsabilidade de uma pessoa, e é da mulher, não é de dois. Então, quando você pensa que duas pessoas são responsáveis, talvez a vida da mulher profissional seria muito mais amena, ela poderia ter, ela não vai ter essa trajetória linear igual aos homens, né? Que não tem nenhuma interrupção, porque o que acontece com a gente quando se torna mãe é passar por muitas interrupções e atrasos na carreira, porque são além do que você consegue controlar. Então, talvez pensar nisso, que a gente tem uma situação de passar a se considerar mais isso de que a criança não é uma responsabilidade única da mãe. Uma coisa engraçada, por exemplo, ontem eu fui num parque aqui de São Paulo, um parque infantil de crianças, e a gente estava com outro casal, e a mulher estava gestante, e ele já tem uma filhinha de 3 anos. E ele foi levar ela no banheiro, e aí ele voltou, ele falou assim, ele perguntou realmente confuso, eu vou no banheiro dos homens com ela, ou se eu entrar no de mulher vai ficar chato, o que a gente faz? Então, é esse tipo de detalhe que acontece. Existem agora os banheiros família, mas por quê? Porque não tem trocador no banheiro masculino. Por que o homem não troca a fralda? Por que o homem não pode levar uma filha de 3 anos para fazer xixi com ele? Então, quando você tem uma percepção que só a mulher é cuidadora, você vê que a gente estruturalmente não está ainda preparado para entender a família como uma coisa mais ampla. Entendi. Você, inclusive, como eu disse no início do nosso bate-papo, você já morou fora do Brasil um tempo e em vários países você teve várias experiências. E em relação ao Brasil, assim, qual foi a que mais te marcou? Você como mulher, porque na época você não era mãe, você era Ah, tá. solteira. Especificamente em termos de assédio, você diz, ou de... De costume, uma coisa muito mais tranquila que aqui em relação a 2 pontos, né? Uma coisa mais evoluída que o Brasil nesse sentido e uma coisa que era bem menos do que o Brasil, assim, na sua visão. Então, pensando assim um pouco na minha experiência no exterior, que eu antes de ser mãe, né? Então você observa coisas diferentes. Eu entendo como uma questão um pouco mais cultural do que estrutural de regulamentação ou de leis, né, que venham do poder público. Eu acho que a questão cultural de assédio é muito diferente. As mulheres são assediadas em todos os lugares do mundo, elas são assediadas de formas diferentes. Isso não deixa de ser assédio, porque é uma forma que é mais visível ou mais clara. O que eu entendo na Europa, então eu morei em alguns lugares da Europa, né? Eu morei na Alemanha, na Inglaterra, na Irlanda e na Noruega. E ali, mesmo entre esses 4 países, a gente vê muita diferença. Mas alguma coisa que eu possa dizer que é transversal é que, por exemplo, a gente não tem muito isso de um assédio direto para as mulheres, né? Então, isso aí que a gente pode colocar qualquer nome, paquera, chaveco, uma forma de fazer uma brincadeira, né? Então, eu posso falar um relato, por exemplo, de andar na rua aqui no Brasil, e aí você vê na calçada 3 homens conversando assim, de frente para o outro, de modo que você, quando passar pela calçada, você vai ter que passar entre eles. Eu aposto que aqui no Brasil qualquer mulher se sente, no mínimo, um pouco constrangida de se passar entre alguns homens conversando em uma calçada. Porque eles vão mexer, eles vão, no mínimo, te olhar de uma forma constrangedora, eles não vão disfarçar que vão te olhar e vão, quando eu digo olhar, eles vão, na verdade, te medir pelo seu corpo, eles vão te olhar como um objeto, eles vão te objetificar naquele momento. Isso é uma coisa que eu sentia que no exterior existia muito mais respeito. Eu não posso falar exterior como um lugar só, por isso que eu tô explicando desses países. Eu acho que ali tinha uma coisa muito mais discreta, se é que existe, eu acho que com certeza existe, mas talvez culturalmente não seja tão aceita essa situação muito direta de passou uma mulher, eu posso olhar. Eu já briguei aqui na rua há alguns meses, quando eu vi uma menina passando, ela estava com um uniforme de escola e com um short curto.
mencionei o short curto só pra mostrar como ela está vestida. Ela não é culpa dela, ela pode vestir o que ela quiser. Mas Exato. ela tá passando e tava um senhor se virando inteiro. Ele parou de andar, ele se virou inteiro e pra medir ela e falou alguma coisa ou assobiou. Eu tava meio longe. E eu comecei a gritar. Eu falei, ela é uma criança. E aí ele me respondeu, mas eu tô encostando em alguém? Eu tô pondo a mão em alguém? Então o que eu quero dizer é o seguinte, é assédio da mesma forma. Então, às vezes, eu acho que culturalmente aqui no Brasil vem a questão de que se eu não pus a mão, Eu se eu posso. não eu não fiz nada. Isso não é assédio. A gente vê isso em discussões jurídicas. A gente vê isso na esfera, e você deve saber bem, de, Uhum. de, de, de defesa de mulheres que foram estupradas e foram assediadas. Eles falam, mas eu não fiz isso. Eles acham que tem até um limite que você pode fazer. Não se entende a Exato. intenção por trás disso. Você assobiar por uma adolescente, você enquanto poderia ser vô dela, na minha percepção ali, poderia ser avô dela. Você Uhum. assobia para uma adolescente passando, logo você está imaginando ou vislumbrando uma situação sexual com ela, é um assédio muito violento. Sim. Então, eu acho que algumas questões dessa, na Europa, nos países que eu vivi, elas eram muito mais discretas. A dinâmica inteira, porque eu era muito mais jovem, né, faz uns 14 anos que eu morei fora do Brasil, né, em 2000. Aham. Naquela época, né, então eu ia muito pra balada, eu tava naquela época, né, da juventude, que você conhece muita gente o tempo todo, e isso eu sentia também que era muito mais, no meu julgamento da época, frio. Era muito mais leve, porque muitas vezes o seu objetivo pra ir na balada era outro. E eu digo o meu objetivo como um grupo, né? E talvez o objetivo dos homens. Enquanto aqui no Brasil eu acho que eles sempre estão querendo pegar uma mulher, eles estão querendo marcar, e às vezes eu vejo, tipo, grupos de homens estão super se divertindo juntos, mas passa uma mulher que eles considerem ali bonita por algum motivo, e o cara tem alguma chance de ficar com ela, ele desiste da noite dele com os amigos, ele pode passar a noite chavecando essa mulher, e aí e ficando com ela, eventualmente alguma Uhum. coisa. Mas isso é sempre uma prioridade. Isso é uma coisa que me impressionava. Porque já aconteceu situações de eu estar no exterior e às vezes me interessar por alguém, ele conversar comigo, legal, então eu vou pegar seu número, outro dia a gente conversa, que eu tô aqui hoje com meus amigos, no aniversário de um deles, Ah, outro dia a entendi. gente marca de conversar. Então isso eu sentia muita diferença. Falava, olha só, o cara não vem aqui animalescamente só para pegar mulheres, ele pode ter outros objetivos. Uhum. Ou às vezes você chamar alguém pra sair, você falar com alguém, hoje eu vou ficar aqui bebendo uma cerveja com meu amigo. Pode até ter isso um pouco no Brasil, eu gostaria de estar errada. Isso é uma coisa Uhum. que alguém me criticar, eu quero que me digam que mudou, porque mais uma vez, Sim, informações antigas. Então eu acho que essa questão de cultural da dinâmica entre homens e mulheres, ela é muito diferente, entendi. né? Muito isso de abordagem de pegar a mão ou de encostar, então eu acho que isso do toque também é um elemento que a gente vê de diferença entre Brasil e esses países da Europa. Perfeito. Agora eu vou te perguntar outra coisinha aqui. É, eu disse que você faz parte de um projeto muito legal, que é o Parenting Science, e vocês trabalham exatamente essa questão, como você disse aqui no começo do vídeo, auxiliando mães solo, cientistas, né, para terem bolsas, continuarem com os estudos, enfim. Quais são as dificuldades que vocês, nesse tempo todo que vocês estão com esse projeto, que você participa, que vocês mais encaram dentro dessa sociedade ainda patriarcal que a gente tem? Quais foram as, desculpa, quais foram as vitórias que vocês já conseguiram? Vocês são de nível nacional? Conta um pouco pra gente esse projeto maravilhoso aí que você faz parte. Então, eu acho que uma palavra para definir, assim, em termos de conquistas do Parenting Science é reconhecimento, né? Então, ele começou, a gente já tem 6 anos, ele começou com a experiência individual de uma pesquisadora que começou, ela já era docente de uma universidade federal, ela tinha 3 filhos, e ela começou a receber pareceres negativos em relação a financiamento por agências nacionais e federais, desculpa, federais e estaduais, e nos pareceres eles identificavam muito essa queda de produtividade no ano de nascimento do filho dela, nos Ah, anos de nascimento dos filhos dela. E ela falava, mas poxa, como pode ser isso? E ela fez um desabafo no Facebook. E ela colocou, a minha maternidade não cabe no Lattes, no currículo Lattes, que é o currículo acadêmico brasileiro, né? Que ele mudou tudo essa semana, mas ele é uhum. organizado pelo nosso Ministério da Ciência, né, o CNPq, por meio do CNPq. E nesse relato dela no Facebook, ela recebeu muitos retornos de mulheres com a mesma experiência. E aí, quando começou o trabalho, quando ela organizou para se tornar um grupo, é,
se deparou com a questão de que ninguém sabia quem eram as mães na ciência, ninguém sabia quais eram os cuidados dessas crianças, se elas dividiam com parceiros, se elas podiam pagar alguém para cuidar, quanto tempo elas dedicavam por semana, porque quando você fala que uma mãe está sendo improdutiva, para o que se considera produtivo, né, na nossa sociedade neoliberal, né, que é quem está produzindo algo que gere dinheiro, no caso da ciência que gere conteúdo, né, Sim. é porque ela está trabalhando no trabalho reprodutivo dela. Então a sociedade ela só existe porque as mulheres elas exercem o trabalho reprodutivo, que não é só com cuidado de filhos, mas é o cuidado de uma casa, é a administração, é essa da carga mental do que a gente faz. Então assim, eu tenho uma funcionária doméstica, mas quem se comunica com ela, quem decide o que precisa comprar do supermercado, isso é a mulher. Mesmo o homem e a mulher tendo o mesmo cargo, e na ciência a gente vê muito disso. Muitos colegas cientistas da mesma área que têm cargos muito parecidos, eu entrevistei em um artigo meu, 2 que trabalhavam no mesmo laboratório, que tiveram, inclusive, quando o filho nasceu, de intercalar os dias de trabalho, cada um deles, para ficar cuidando, eles tinham exatamente a mesma função. Então, a gente vê muito isso na ciência, e mesmo assim a mulher está mais sobrecarregada. Mesmo tendo o mesmo cargo, porque você pode falar, eu tenho uma profissão onde eu trabalho menos que meu marido. Eu tenho uma profissão que eu fico mais em casa, como eu, por exemplo, né? Eu faço muito trabalho mais de home office, né? Nesse momento, meu momento de pesquisa, eu tenho inclusive ainda aulas online. Mas mesmo quando a gente tira essas variáveis e coloca homens e mulheres que trabalham da mesma forma, você vê a mulher ainda mais sobrecarregada. Então, foi que o Parenting Science começou a levantar dados. E aí, esses dados foram mostrando que a mulher era cuidadora principal em quase 60% dos casos, e em mais 30 e poucos por cento dos casos ela dividia com o pai. Então, assim, ela está sempre nos cuidados. Então, não pode se esperar que ela tenha a mesma produtividade acadêmica que os homens, e assim esperar e colocar ela nas mesmas métricas. Então, o grande questionamento que a gente coloca é nesse sistema de avaliação. Então, como que você coloca a mulher, se você submete ela ao mesmo sistema de avaliação que os homens, tendo uma trajetória tão diferente, tendo tantos mais horas de trabalho que os homens, tendo uma vida que vai ter pausas, vai ter licença maternidade, e vai ter uma série de questões. Então, o Parenting Science foi crescendo, então ele aumentou, a gente tem um alcance nacional por conta do programa de embaixadoras, então a gente está em praticamente todos os estados. Nós contamos com um grupo agora de 90 pesquisadoras e pesquisadores, nós temos um homem no núcleo central e nós temos 3 embaixadores também, que são pais. E a gente começou a denunciar esse tipo de situação com o levantamento de dados. Então, acho que a principal conquista do Parenting Science foi fazer um levantamento de dados. E na pandemia, a gente fez uma enquete que contou com 15 mil respondentes da academia brasileira, mostrando o impacto do isolamento social da Covid nessa produtividade de quem ficou trabalhando em casa. E eu acho que não só na academia e não só o trabalho do Parenting Science, durante a pandemia a gente passou a olhar para quem cuida de filhos e quem cuida da casa. Sim. E falar, você traz o home office para um ambiente onde você tem um monte de criança gritando, tem um monte de criança brincando que também não pôde ir para a escola, e aí você vê o abismo de diferença. Então a pandemia, infelizmente, ela veio para agravar uma desigualdade já existente. Porque enquanto homens solteiros, ou homens sem filhos, ou mesmo homens com filhos, né, que foi o que a nossa pesquisa mostrou, começaram a comemorar o fato de não gastar tempo se transportando até o trabalho, porque eles podem produzir mais. Afinal, as pesquisas mostraram que a produtividade dos homens cresceu na pandemia. Olha. As mulheres, elas foram muito mais atribuladas, né? Porque muitas vezes algumas que tinham rede de apoio deixaram de ter, né? Porque também você sobrecarregaria outra mulher que também tem os filhos dela que também não podem ir para a escola. Então você vê que é um ciclo vicioso eterno. Porque as mulheres se apoiam em outras mulheres, pagando ou não, que também vão precisar se apoiar em outras mulheres. E aí a gente vê que, no final das contas, quem se prejudicam são as mulheres. Porque você não consegue ter essa divisão. Então, o Parenting Science, a gente conseguiu, com as nossas publicações, a gente tem um artigo na Nature e na Science, realmente mostrando essa situação das mulheres pesquisadoras, as mães. Então, mostrando especificamente que as nossas condições são diferentes. Por isso, a gente precisa ser avaliadas diferentes. Então, a gente promove essa inclusão por meio de políticas inclusivas. Então, a gente tem alguns bons exemplos aí, por exemplo, o fator de correção. Então, para editais que dão nota, desde o processo seletivo para entrada em programas de pós-graduação, tanto quanto para financiamento de bolsas, para que mulheres com filhos menores de 5 anos tenham sua nota multiplicada por 1,2. A gente tem também a extensão de prazos
para submissão de propostas de 10 dias a mais por filho, para que a mulher ela tenha um período a mais. A gente tem também a orientação, nossa cartilha para inclusão de recreação em eventos científicos, financiado pelo órgão financiador. Então, para mulheres que têm filhos antes da idade escolar, possam levar seus filhos, porque a gente vê que o que acontece com as mães é que elas têm menos mobilidade, né? Então, tem muita Exato. situação de mobilidade na academia, de viagens internacionais, e ela não pode por conta das crianças, né? Então, a gente Uhum. tenta entrar nessas áreas. Tentar fortalecer também a importância do auxílio creche. A gente vê o que está acontecendo com as creches universitárias brasileiras, que elas estão entrando em extinção, que é um conceito muito melhor do que o auxílio creche, Aham. mas a gente tem que entender que é algo que precisa ser remunerado. E a gente, com o Parenting Science, a gente teve a edição do programa Amanhã, que é um programa que dá bolsas para as mulheres que estavam na primeira edição na pós-graduação com filhos e sem bolsas. Nós conseguimos financiar 29 pesquisadoras, prioritariamente mulheres indígenas e negras e mães solo. E a gente deu Uhum. bolsas para elas de 6 a 9 meses para que elas pudessem continuar, porque a gente viu nas pesquisas que realmente a taxa de evasão entre mulheres mães na pós-graduação é muito alta. E nesse momento a gente está com um programa ativo com uma vaquinha, né, usando um pouco do prêmio que a gente recebeu da Nature, de mulheres inspiradoras na ciência para financiar, mas a gente está com uma nova edição do programa, que já está com inscrições abertas para mulheres na graduação, que a gente vê que realmente é o grande momento onde as mulheres saem da academia. E aí a gente vê a perda que a nossa sociedade tem de potenciais cientistas, que por conta de condições ideais para que ela pudesse conduzir a maternidade com seus estudos, elas tiveram que sair da ciência. Então Entendi. agora a gente vai dar bolsas para mulheres na graduação com filhos, para que elas continuem na graduação, continuem seus estudos. Então, mulher cientista, se você está na graduação, pesquise sobre Parenting Science, já está com a inscrição aberta, aproveite aí. Do programa Amanhã para se inscreverem, e quem que puder ajudar com doação, quanto mais doação a gente receber, mais bolsas a gente vai financiar. Por favor, se inscreva. Então, acho que todo mundo tem isso, né, da geração anterior, de Uhum. ver quantas mulheres saíram do curso superior por conta de filhos. E eu Exato. sempre vejo essa comparação, eu falo, é como se ela tivesse entrado no mundo das drogas, né? Ah, ela engravidou na faculdade, nossa, que horror. É como se algo ruim tivesse acontecido com ela. E Exato. ela vai gestar e vai gerar um filho. E Uhum. ela é condenada pela sociedade. Além de não ter nenhum apoio, ela ainda é condenada como se pela escolha dela. Numa sociedade que não permite que a mulher aborte, isso é considerado a escolha dela ter filho. Ela não pode decidir por interromper uma gestação, mas ela é obrigada a continuar e pegar todos os prejuízos que continuar essa gestação vai ter, né? Então, essa é Uhum. uma questão mais polêmica para a gente entrar, mas é exatamente o que vai no cerne da questão. É uma sociedade que te obriga a ter seus filhos e não te apoia quando você tem. Exato. Ela te expulsa da academia. É o que acontece. A grande, grande, grande razão da taxa de evasão de mulheres na graduação é a gestação, é a maternidade. Então, e a Não. gente sabe que a chancela para entrar numa sociedade com possibilidade de mais alta remuneração, enfim. Não tem como a gente fechar os olhos para uma realidade que é tão latente, tão gritante para gente que é mulher e estudiosa, e a gente é privilegiada nesse sentido, né? Da gente conseguir, a gente ter essa oportunidade que muitas não conseguem. Por isso que eu quis que você falasse um pouco desse projeto. Agora, a última pergunta, assim, para a gente fechar com chave de ouro. Na sua pesquisa, nos seus estudos e toda a sua vivência, né? Você deixou aqui bem claro que você é uma mulher branca, privilegiada, mas mesmo assim a gente sabe que a gente tem preconceito, que a gente tem a questão da desigualdade de gênero. De todas essas questões que eu enumerei aqui para você, qual foi o que mais te chocou em toda essa sua trajetória até aqui em relação à mulher dentro do Brasil? Pode ser sua ou pode ser também de pesquisa, tá? A situação muito mais crítica e chocante para todos nós é quando as mulheres tentam entrar nos ambientes que são só dos homens. Então, nessa nossa pesquisa de tentar buscar assédio, tentar entender que tipo de violência as mulheres sofreram, eu vi uma história uma vez de mais de um caso, né, de mulheres que entraram no ITA, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, um Uhum. dos
a gente pode falando de esferas de privilégio aí, ou de prestígio, uma das instituições mais prestigiosas do Brasil. Eles têm algumas salas, então algumas pesquisadoras me contaram, num evento que eu fui, que eles têm algumas salas, eu não sei especificar, mas que eles tratam de alguns materiais contaminantes, e tem uma porta que ela precisa fechar, e ela precisa ficar fechada, essa sala, por um tempo mínimo. Então tem um relógio para abrir, então a porta não pode ser aberta a qualquer momento. Uhum. Elas contaram de histórias de assédio sexual que aconteceram nessa sala a estudantes por orientadores homens. Então elas não tinham como sair dessa sala, elas foram presas nessa sala dentro de um laboratório e foram assediadas. E um professor especificamente conhecido as prejudicava nas notas, nas avaliações posteriormente. Ele nunca conseguiu ser indiciado, denunciado, porque elas sofriam muita retaliação ali naquele ambiente, depois de contar. E depois que elas começaram a externalizar isso, elas viram como era difícil que aquilo fosse para frente. Porque não era algo novo, era algo que já sabiam que tinha casos anteriores, mas ele estava numa posição muito de poder, né? A gente é sempre uma disputa pelo poder, a gente está aqui para questionar as posições de poder, e isso não foi para frente. Então, assim, eu já vi muitos assédios de outros aspectos, mas esse ali, eu achei o uso dos mecanismos ali muito, muito cruel, assim. E além da parte física, é tudo que ela passou, porque eu não consigo imaginar como deve ser você ter essa força para relatar um assédio sexual. Exato. E relatar um assédio sexual de uma pessoa que você admira, porque o seu orientador é alguém que você escolheu, é alguém que você pesquisou muito tempo sobre o trabalho dele. Eu me sinto honrada de ter a minha orientadora. Eu pesquisei sobre ela há alguns anos. Então, essa pessoa que você admira, essa pessoa que vai te conduzir na carreira acadêmica, é quem está te assediando, é quem vai te prejudicar. Você fica completamente desassistida em todos os aspectos, inclusive profissionais, além do psicológico. Então é uma questão assim muito séria quando eu vejo esse abuso de poder, abuso em todos os sentidos, mas muito mais abuso de poder, de pegar essa admiração de estudantes e transformar isso Uma vantagem, né? numa vantagem, exatamente. Entendi. Cara, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você. Foi ótimo, maravilhoso. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por essa contribuição. Você como mulher, mãe, pesquisadora, estudiosa. Eu tô sem palavras. Quando eu fiz o convite, eu sei como é que sua agenda é. Você tem que ficar se desdobrando em mil aí nas suas aulas. Então, só de você doar um pouquinho do seu tempo, da sua experiência, da sua fala, foi maravilhoso. Obrigada mesmo. E se você quiser só finalizar com alguma fala, fica à vontade. Imagina, Pri, eu que agradeço. Parabéns por estar fazendo esse trabalho. Eu acho que é muito bom a gente conversar. Eu acho que as mulheres unidas, elas vão muito longe. E eu acho que é isso que a gente precisa. Acima de tudo, enquanto mulher feminista, uma mensagem que eu posso dar aqui para quem estiver assistindo é: apoiem umas às outras, né? A gente precisa se fortalecer, a gente precisa se unir. E uma coisa importante, assim, tenham filhos, não tenham filhos, fiquem solteiras, namorem outras mulheres, namorem outros homens, façam como você quiser, assim. Eu acho que a gente precisa ter essa liberdade e essa confiança para ser quem a gente quiser, porque já basta e já chega de repressão, de todas essas amarras que o patriarcado segurou por nós, assim, sobre nós, todo esse tempo. Mas parabéns aí pelo trabalho, Pri, obrigado pelo convite.